Olá, tudo bem? Estamos aqui para nossa aula de história, dando continuidade ao conteúdo de sociedades sedentárias. E nós vamos ver aqui sobre populações das florestas versus empresas agropecuárias. O que isso traz de benefícios ou prejuízos para o nosso meio ambiente, para nossa saúde, para a população em si e para todo um conceito de natureza. Vamos acompanhar comigo a leitura das páginas 84 e 85. Vamos lá? Abram e acompanhem com a professora. Quando os primeiros portugueses chegaram ao nosso país, encontraram aqui os povos indígenas que já habitavam essas terras. Esses povos tinham seu próprio jeito de viver. A maioria deles caçavam, além de caçar, pescar e colher frutos e raízes das florestas, eles também praticavam a agricultura, fazendo pequenas roças de cultivo que se destinavam à alimentação das famílias agrupadas em pequenas aldeias. Então aqui a gente está recapitulando quando a gente estudou dos nômades que também buscavam o seu alimento, e depois a gente viu um pouquinho dos sedentários que já fixavam a sua moradia, já ali criavam os seus animais domésticos, cultivavam o seu rebanho e também iam em busca da sua alimentação. Além de sair, eles também começaram a cultivar aonde eles estavam habitando, que é o que vocês veem na primeira imagem. Na segunda imagem, a gente já vê aqui quando o modo europeu para explorar o Brasil veio e fez com que os povos indígenas fossem escravizados para plantar um só produto. O interesse era ter a cana-de-açúcar como produto principal em grandes latifúndios. Lembra que a gente já fez isso? Grande extensão de terra, né? Que nós já estudamos na semana passada. Plantando um só produto, que era a cana-de-açúcar, para produzir açúcar e ser exportado para a Europa. E aí, os portugueses, eles exploraram o índio no sentido de usá-lo como grande mão de obra, né? Para poder plantar, porque precisava de muita gente para plantar. E aí o índio começou numa revolta, né? Era contra os seus costumes. Aí muitos fugiam dos portugueses, outros lutavam em defesa das suas terras. Com isso foram buscar os africanos também, escravizar esses africanos para plantar a cana-de-açúcar. E era um processo assim, porque tinha que plantar, tinha que colher, tinha que fazer o açúcar, tinha que plantar de novo para poder fazer o processo continuar. Com o passar dos séculos quer dizer 100 anos, então não foi alguns anos, foram vários anos. Com o passar destes anos, vários anos, a colonização europeia, né, ampliou, cidades foram construídas, a exploração econômica continuou avançando, certo? Ela passou, mesmo com o Brasil que acabou o período colonial, e ao longo do século XIX e XX, já no Império de 1822 a 1889, e depois na República, quando já até hoje, que é de 1889 até nossos dias, que já se tornou um período onde tinha o presidente que comandava, continuou-se a expansão de grandes latifúndios e a produção de monocultura, e ainda assim o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, ou seja, retirar do solo, retirar da terra aquilo que ela produzia. O que ela produzia no momento ali? Toda a vegetação, as plantas, florestas nativas, que nós vamos ver na página seguinte para que eles retiravam a floresta, e também a exploração de minérios, ouro, pedras preciosas, manganês, chumbo, ferro, e foram nessa exploração, certo? Aqui mesmo a gente vê duas imagens da mineração da Serra dos Carajás no Pará e a mineração do Vale SA em Itabira, em Minas Gerais. Toda a parte de mata já era, né?
Você percebe que já era aquilo ali. Um dos graves problemas que isso tudo vem ocasionando é o desmatamento. Esse desmatamento das florestas nativas vem causando o aquecimento global em grande extensão, né? Gerando empobrecimento da terra, causando percas na produção, o próprio solo não tem muito o que oferecer mais, aí gera aqui a necessidade de uso de agrotóxicos, produtos químicos, inseticidas, e aí prejudica o ambiente, descontrola todo o clima, né? Todo o impacto no climatização, e aí causa o que chamamos de efeito estufa, né? Aquecimento global, toda a camada de ozônio vem sendo destruída e nós estamos passando calor e geleiras derretendo e toda aquela história que a gente já vem conhecendo e também já vem estudando. Mas enfim, o que isso ainda pode acontecer? Apesar do desmatamento e crescimento da agropecuária, numerosas populações indígenas e outras comunidades tradicionais continuam utilizando as florestas como seu principal meio de sobrevivência, ou seja, sem exploração. As populações tradicionais da Terra do Meio, no Pará, praticam a extração do látex da seringueira, uma árvore nativa da floresta amazônica. Essa é a principal fonte de renda para essas comunidades. A gente vê uma imagem aqui, ó. Eles fazem uns cortes transversais na árvore e dali escorre o leite branco que faz, que se chama látex, que faz uma borracha e dali eles também têm uma produção. Essa é a principal fonte de renda para essas comunidades na Terra do Meio, no Pará. Também extraem da floresta a castanha do Brasil e o óleo de copaíba para vender. Como são povos ribeirinhos, eles pescam, colhem frutos e remédios da mata e utilizam cipós para o artesanato. Ao venderem para as indústrias o látex extraídos da seringueira, conseguem manter seus costumes de sobrevivência junto à floresta sem agredir o ambiente. O mais importante disso tudo que a gente viu e falou é essa parte. Sem agredir o ambiente. O que eu posso fazer? Utilizar tudo que a terra pode me produzir, me oferecer, sem agredir o ambiente. Olha só, eles utilizam os peixes, eles têm como retirar dali, ocupar o cipó para fazer artesanato, eles retiram o óleo de copaíba, eles têm a castanha do Brasil, eles tiram o látex da seringueira e não destroem nada. Somente utilizam aquilo que a terra tem a oferecer. E quando a gente retira, chega um momento que não tem mais o que oferecer. Quando eu retiro toda a floresta para plantar pasto, para colocar o gado ali, o gado com o gás que libera, aumenta o gás que vai trazendo prejuízo, que se chama gás metano, vai trazendo prejuízos para o efeito estufa. A terra fica fraca. Aí para produzir mais plantação como soja, milho, trigo, tem que pôr veneno. Então é uma bola de neve, uma coisa ruim puxa outra coisa ruim. Então a gente precisa evitar, a gente precisa gritar, vamos salvar o nosso planeta. E não é somente o Brasil que está sofrendo com isso, é o planeta como um todo, certo? Vamos virar para a página 86 e tentarmos entender as questões que estão aqui. Que produtos são fabricados a partir do látex, da borracha que sai da seringueira? E aí analisar o que a gente pode utilizar desses produtos. Aqui você pode colocar ali, ó, é possível fabricar chinelos de borracha, certo? São feitos chinelos de borracha, os pneus de carros, pneus é o P mudo, tá? Pneus, pneus, botas,
A borracha escolar é feita de látex, certo? Borracha. Anel de vedação da panela, sabe aquela borracha que a gente fala que vai em volta da panela de pressão? E também aquele anelzinho que vai em cima na panela, que ela faz também é feito com esse látex. E aí eu pergunto, o que você utiliza? É tudo coisa que a gente utiliza. Olha só. Os índios utilizam esse material, não precisa cortar seringueira para ela te dar esse material. E olha quanta coisa se produz para você usar no seu dia a dia. E a árvore continua lá para novamente ser extraída o látex para usar novamente para outra produção. 8. Você pode fazer pesquisa nessa 7 e descobrir mais coisas, tá? Se você quiser procurar recortes, pode ficar à vontade. 8. Compare o modo como os seringueiros da Terra do Meio e os mineradores das serras do Carajás, que é aqui, a Serra do Meio que a gente leu por último, e os mineradores da Serra do Carajá é da página 84. Compare o modo deles dois viverem. E como que eles se relacionam com o ambiente. Ambos se encontram no mesmo estado do Brasil, os mesmos no Pará. Ó, Terra do Meio, no Pará, mineração da Serra dos Carajás, no Pará. Quais, e ainda estão na floresta amazônica, bem no meio da floresta amazônica. Quais as diferenças entre eles? Há algum tipo de impacto ambiental causado por essas duas formas de extração? A extração da seringueira e a extração dos minérios lá nas montanhas, na Serra do Carajá? Muito impacto. Um só destruindo e o outro somente utilizando o necessário sem destruir. Não é mesmo? Então, ó, o trabalho das populações tradicionais da floresta da Terra do Meio. Vou repetir. O trabalho das populações tradicionais da floresta na Terra do Meio respeita a natureza, vírgula, respeita a natureza, não alterando, com L, não alterando sua composição original, ponto. Retiram das árvores a seiva, entre parênteses, o látex, LATEX, vírgula, os óleos, entre parênteses, copaíba, e colhem os frutos, entre parênteses, castanha, ponto. Já na região mineradora da Serra dos Carajás, as florestas foram desmatadas para que os metais pudessem ser extraídos, em grandes quantidades, por meio do processo de mineração. Que triste isso, né? Encerramos essa correção por aqui. Já vamos fazer a sequência nesta aula mesmo, tá bom? Logo conversamos outra vez.